Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Nós estamos reiniciando, mais uma vez, o estudo do Livro dos Espíritos, livro básico da doutrina espírita, como sempre falamos, para não esquecer. E vamos falar, estamos já estudando as leis morais da doutrina espírita. Essas leis morais, elas vieram, são leis divinas, portanto, imutáveis, como os 10 mandamentos, e ele vem trazendo para nós um roteiro de moralidade, de encaminhamento em direção ao nosso progresso. São 10 leis, como eu falei. Nós já estudamos 3 leis e hoje nós vamos recomeçar com a lei de reprodução. Essas leis, aliás, que são 10, elas fazem parte de um arcabouço de caminhos que devemos seguir. É como se fosse um roteiro, né? Tudo facilita. Nós temos que lembrar que essas leis e esses escritos da doutrina dos espíritos é a base para que nós possamos mudar. E essas leis nos informam como devemos mudar, o que devemos mudar, porque nessas épocas todas de ignorância que passamos, nós necessitamos de orientação, porque somos ignorantes. Viemos através dos séculos, errando, por ignorância, por falta de orientação. E é uma das últimas coisas, na terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, foi o compromisso de Jesus em nos trazer essas informações. Como ele disse na época, nós não tínhamos condições de entender o que ele falava, por ignorância, por falta de tecnologia, por falta de ciência. E como a doutrina espírita ela encerra ciência, filosofia e moral, Jesus agora tem condição de trazer para nós as informações que necessitamos. Então nós iniciamos com a lei de reprodução. E ela diz assim a primeira pergunta que Kardec faz é a pergunta 686, que fala sobre a população do globo. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria, ou seja, não nasceria ninguém, então não teria seres encarnados. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Eu me lembro que, quando estudávamos, principalmente geografia, existia uma lei chamada Lei de Malthus, dizendo o seguinte, que a população crescia em progressão aritmética, e se continuasse nessa proporção, iria chegar uma hora em que haveria muita população e não haveria alimentos para isso. Essa pergunta vem de encontro à desconstrução dessa lei, porque hoje, com a tecnologia agrícola, com as máquinas, e todo mundo sabendo como se planta, nós estamos tendo um problema, mas é de desperdício de alimento. Só aqui no Brasil, praticamente, 1/3 do que é produzido, só no deslocamento é perdido. Então nós estamos começando a corrigir esse erro, né? Tentando aproveitar tudo que é plantado. Mas só aqui é por isso que vemos ainda pessoas morrendo de fome na África,
morrendo de fome aqui no Brasil, apenas com sobras que poderiam alimentar essa população. Então, como a pergunta, a resposta diz aqui, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Então Ele nos deu a inteligência, nos deu a capacidade de inventar, de mexer na natureza, nas plantas e ter uma qualidade e quantidade maior. Então, quanto a isso, a lei de Malthus não funciona mais. Isso foi muito comum no começo do século XX, quando se achava que a tecnologia não chegaria a essa. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas assim mesmo, perde quase um terço do que produz apenas no deslocamento desse material de alimento. Então, continuando, nós vamos falar do ponto de vista físico, na pergunta 691, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas, ou melhor, vamos voltar para a pergunta 690, desculpe. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a origem primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Então, também passamos a entender por que existe pretinhos, mulatinhos, loirinhos de olhos azuis, loirinhos de olhos verdes, japonês, chinês, cada um com uma característica, os olhinhos puxados e assim por diante. Tem fatores climáticos, fatores de deslocamento. Temos que lembrar também que muitas raças vieram de outros planetas, como no livro que a doutrina espírita foi psicografado, chamado Exilados da Capela, de Edgar Armand. Quer dizer, não é nem psicografia, é Edgar Armand mesmo. Ele escreveu um livro, Exilados de Capela, em que 4 raças, e isso nós vamos ver ainda mais para frente, vieram do espaço, dos planetas, na constelação de Cocheiro. Essas 4 raças foram os hindus, os hebreus, os arianos e os hindus. Essa mistura veio para mesclar as raças que já existiam aqui. É bom lembrar que os chineses já estavam aqui quando eles vieram. A raça chinesa está aqui há milênios. Então, essa mistura criou tipos diferenciados, espécies. Muitas das espécies nossas saíram da África, subiram pela Ásia e chegaram ao Ártico, na Groenlândia. E com o tempo, nessa mistura, através da reprodução, eles foram perdendo a melanina, deixando de ser negro e passando a ser loiro. Então tudo isso explica, tudo é lógico, não existe mágica nem milagre. Deus não trabalha assim. Deus trabalha através dos milênios. Então tudo é feito dentro de um planejamento, de um processo e durante muito tempo. É assim que a reprodução funciona. Então eu convido vocês a estudar, a ler esse capítulo aqui, que vai trazer muitas respostas para vocês. E dentro da lei de reprodução, ele fala também sobre o casamento. Casamento e celibato, na pergunta 695. O casamento
quer dizer, a união permanente de dois seres é contrária à lei natural, a resposta é um progresso na marcha da humanidade. É uma necessidade. Tudo isso faz parte, na pergunta 696, que qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. Então, lá com os animais não existe. Aliás, existe espécies de animais que têm essa ligação permanente. Os pinguins, né, aqueles pinguins que estão lá na Antártida, eles saem, os machos vão caçar, depois voltam, a fêmea bota o ovo e é o macho que vai chocar aquele ovo, enquanto as fêmeas vão à caça para se alimentar. Até lá nos animais tem isso, mas na maioria dos casos não é assim. Mas na raça humana, no reino hominal, o casamento é uma necessidade. E vemos as perguntas, né? Como na pergunta 698, o celibato voluntário é um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Não. O egoísmo desagrada a Deus e engana todo mundo. Sabe os sacerdotes, os padres, aqueles monges tibetanos e assim por diante, que fazem voto de celibato, eles estão errados. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Então, isso é puro egoísmo, como está escrito aqui no Livro dos Espíritos. O que eu estou dizendo, eu só estou falando o que está escrito na lei de Deus, na lei moral. A lei é de Deus, não é minha. Então, nós temos que seguir essa lei. E aqui diz, e os que vivem assim por egoísmo, né? Porque há alguns que têm voto de celibato, não por egoísmo, para servir a humanidade, né? Como Maria Teresa de Calcutá, por exemplo, e outros, Gandhi, Divaldo. Então há pessoas que fazem esse voto. Chico Xavier é um voto que é feito para servir a humanidade. O Espírito de Luz faz isso, mas não para ficar contemplando o nada. Então isso não é legal. E a poligamia? Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Olha só. Existem ainda civilizações, na África, por exemplo, que ainda impera a poligamia, por ignorância, né? Mas se você tiver o conhecimento, nada disso é necessário. A poligamia não é uma lei natural, é lei dos homens. E a lei dos homens são leis mutáveis. A lei de Deus são leis imutáveis. Essa você não muda. Então, nós necessitamos ter o conhecimento para acabar com a ignorância e poder se adaptar às leis de Deus, às leis morais. Próxima lei é a lei de conservação. Então, como é que funciona isso? O instinto de conservação. Qualquer animal, nós moramos aqui perto da BR-262, qualquer cachorro que for atravessar ali a BR-262 ou qualquer estrada dessa, antes de atravessar, ele olha para os dois lados. Isso é instintivo. Instintivo no reino animal, no reino hominal. Para nós, então, é que a gente deixou de usar muito uma parte do instinto, nós fazemos isso mais racionalmente. E às vezes a gente só olha para um lado, não olha para o outro e é atropelado. Nós devíamos usar mais o instinto, a lei de conservação. Então diz a lei de conservação. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de inteligência. Em uns ele é puramente maquinal e outros ele é racional. Então nós devemos
utilizar bastante. E para que é necessário esse instinto de conservação? Qual o objetivo que Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. E é por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres e eles o sentem instintivamente sem disso se darem conta. Mas um alerta de que não devemos tirar a vida. Suicídio, nós ainda vamos estudar isso, é uma afronta às leis de Deus, principalmente também a essa lei de conservação. As coisas se encadeiam, não existe o acaso. Se fosse assim, nós nos prontificaríamos a suicidar para fugir da vida. Só que a vida é dada para o nosso progresso. Não tem outra motivação. Porque Deus, dando ao homem a necessidade de viver, forneceu-lhe sempre os meios? Sim. Aquilo que eu falei sobre a lei de Malthus, que não teria alimento para todos, e hoje tem, nós sabemos que tem alimento para todos, só que ele é mal distribuído. Né? Se os homens seguissem o Evangelho, essa sobra iria para todos aqueles que têm necessidade. Não existiria morte por fome. Não há mais necessidade disso. E nem por água. Nós somos todos irmãos. Essa sobra dá para alimentar o resto da população. E, no entanto, ainda estamos presos no egoísmo, presos no materialismo, presos na noção de lucro. Mas, felizmente, essas coisas vão mudar, porque nós estamos passando para um planeta de regeneração. Faz parte também do nosso progresso. Por bens da terra somente deve-se entender os produtos do solo. Tudo que dá no solo é só isso que são os produtos da terra. O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Tudo vem do solo. E aí fazemos as transformações. Nós temos inteligência para isso. Nós transformamos em vitamina, transformamos, não comemos mais crus. Houve a necessidade de dominar o fogo para que isso acontecesse, para que os alimentos ficassem mais tempo. Tudo isso faz parte e Deus nos dá isso para que nós possamos utilizar. Então, por exemplo, gozo dos bens terrestres. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Olha só, essa pergunta tem a ver com aquela pergunta que eu fiz lá atrás. Tudo é encadeado, que é a pergunta 711. Esse direito é uma consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. Olha só, o Deus que nós temos, Deus Pai, o Deus Pai, Mãe, que temos, Ele dá a vida, mas Ele dá os meios para nós vivermos. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma necessidade, nada é feito por acaso, tudo é feito de um planejamento que vai aos mínimos detalhes. Não existe acaso, não existe, vamos tentar fazer isso. Não é assim que funciona. Tudo existe um planejamento. Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para o provar pela tentação. Tem até uma história, chama-se lá na França, é um prato que eles... Sabe como é que é francês, né? É um prato que eles acham a maravilha das maravilhas. Chama-se pâté de foie gras. Sabe o que quer dizer isso? É um pâté que é feito com fígado de ganso. E para esse fígado ficar muito grande, maior, eles colocam um funil à boca do ganso e faz ele consumir, e o fígado vai inchando, depois abate o ganso e daquele fígado enorme eles fazem pâté. Então, essas coisas é que Deus não aprova. E nós fazemos isso não só com ganso, nós fazemos tanta coisa errada com os animais que nos alimentam, que eventualmente
Aliás, até há pouco tempo se caçava lá na Inglaterra, existia um tipo de um ritual que era caça às raposas. Saia aquele bando de boboca, de cavalo, cachorro, espingarda, para correr atrás de uma raposa. E depois que matava essa raposa, nossa, os animais lá na África, muitos deles entraram na lista de extinção porque os homens caçam rinoceronte, elefante por causa do marfim. Outros matavam por esporte, olha só que esporte. Matavam antílopes, zebras, leões. E quase os animais entraram na lista de extinção. Então nós vemos, quem é mais animal, nós ou os animais? Se parar para pensar, é difícil, hein? Então já vimos aí, né? Os gozos têm limites traçados pela natureza? Essa é a pergunta 713 da lei de conservação. Sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos nossos excessos chegais à saciedade e vos punis vós mesmos. O que é bom para nós é aquilo que é necessário. O que é supérfluo, nós não podemos fazer. Nós temos que aprender a viver com o necessário e não com o supérfluo. Mas nós preferimos o supérfluo. Necessário e supérfluo, vamos até falar sobre isso. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Quando estávamos e fazíamos parte do Império Romano e fomos dirigentes lá naquela época, nos grandes banquetes que existiam dos reis e os nobres, é um negócio meio nojento, né? Mas quando eles estavam com o estômago cheio, para comer mais provocava o vômito, para comer mais. Olha só, parece absurdo, né? Mas nós já fomos assim. Nós somos espíritos milenários com uma bagagem de experiência enorme e passamos por isso, por esses costumes nojentos, por esses costumes que hoje, né, você vê como é que nós progredimos. Nós já não queremos mais matar animais, já não temos esses costumes, já olhamos com o olhar atravessado desses costumes cruéis, dantescos. Então já progredimos um bocadinho, né? Mas fazíamos isso. Isso que eu estou falando. É só ler a história. Histórias do Império Romano, na Grécia. Nossa, a gente vai ver tanta coisa. Por isso que é bom a gente ler, estudar esses livros que falam da história. Para nos situarmos, porque através das reencarnações nós chegamos aonde estamos. Mas é verdade que nós já vivemos essas épocas e tivemos esses péssimos costumes. Um deles é o duelo, né? E pensar na pergunta 717, daqueles que monopolizam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Aqueles que vivem, agora nós estamos passando uma fase da pandemia, estamos vendo pessoas passando necessidade no Nordeste. Vimos reportagem de bolsas chegando para eles por falta de trabalho, por falta dos erros dos políticos. Essas bolsas estão chegando lá, tem muita gente passando fome. Aqui mesmo no Brasil, nós não precisamos nos deslocar para a África. Aqui mesmo vem acontecendo isso. Por quê? Porque nós estamos pegando, depois do almoço que sobra, joga fora. Nós deveríamos nos alimentar com a quantidade certa. No entanto, nós fazemos demais e tudo isso vai para o lixo. Nós vemos em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, na CAGESP, naqueles centros de distribuição de alimentos. É verdade que hoje existem grupos que fazem um trabalho de captação desses recursos, levam para locais, fazem sopa e distribuem. É verdade que está havendo beneficência, que está havendo essa fraternidade. Foi bom que isso venha acontecendo para demonstrar que nós não estamos tão frios assim. Está havendo a beneficência, está havendo a fraternidade e, acima de tudo, a caridade. Aquela benevolência que Jesus prega. Isso está acontecendo. Mas essa pergunta diz na resposta que eles desconhecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que terão feito os outros suportar. Então essas pessoas que monopolizam os bens da terra vão ter que pagar por isso. Porque
As leis de Deus, as leis morais, elas não são subornáveis. Não existe como subornar as leis de Deus. Estamos sujeitos a isso. Mas fazemos, na maioria das vezes, por ignorância. Então, nós podemos, depois de ler, estudar tudo isso, nós não podemos se desculpar pela ignorância. Aliás, é bom lembrar que há 2020 anos, Jesus vem trazendo essa mensagem, pessoalmente, fora os enviados deles como antes. Então sempre teve pessoas e missionários de luz trazendo essas mensagens. A doutrina espírita, sendo a terceira revelação, trazida pelo Espírito de verdade, enviado diretamente por Jesus, nos traz essas informações. Vamos agora para mais um outro. Privações voluntárias e mortificações. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? É a pergunta que Kardec faz. Sim, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Nós já vimos a lei do trabalho. Agora estão vendo que uma coisa tem a ver com a outra. Por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, porque temos que ter força e saúde para fazer o trabalho, que é uma lei também, que é necessário que façamos. Nós temos que trabalhar para prover as necessidades do corpo. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? Pergunta 719. Tem pessoas que acham que tem que ficar mortificação. Bem-estar é uma necessidade para nós. Se você tem necessidade e quer, faça. Aqui, o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não considera crime a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém. Se você trabalha, se você divide o que você tem, o que você sobra, você usa para o seu bem-estar, nada a ver. Faça isso. Compre uma poltrona boa, compre um colchão bom, é o seu bem-estar. Lembre-se que você tem que cuidar do seu corpo também, se alimente e tudo mais. Então o bem-estar faz parte da lei natural. Outra coisa também, há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a previsão dos prazeres inúteis, porque não, ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. Tem gente que se priva de coisas. Já falei aqui de exemplos de espíritos como Gandhi, Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Divaldo, que se privam de coisas para o trabalho de beneficência. Esse é o objetivo, que Deus faz é isso. Se você se priva de alguma coisa para entregar a um irmão, para dividir, não é nem para dar. Porque veja bem, se você é pobre, tira o que é seu para dar para outro pobre, você está criando dois pobres. É só parar para pensar, né? Então você tirou o seu, tirou o que é seu, sobrou, e aí sim. Então nós temos que raciocinar. Deus não é burro, e Ele nos fez inteligentes. Se eu tiro tudo que é meu para dar para alguém, quem vai ter que ser assistido sou eu. Então o que nós temos é que dividir o supérfluo. O necessário eu vou usar, o meu bem-estar eu vou ter, o meu conforto eu tenho direito. O que não dá é para explorar os outros para eu poder ter conforto e bem-estar. Isso é que está errado. A vida de mortificação ascética, pergunta 721, foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Pergunta quem ela serve e tereis a resposta. Por exemplo, os monges que ficam pegando padre e outras coisas, existe um castigo, um autocastigo, pegar chicote e bater, andar em cima de fogo. Serve para quê? Para que serve isso? Está beneficiando alguém, né? Aquele chicote cheio de coisa, para quê, gente? Passando fome, jejum, por exemplo. A menos que seja necessário para a saúde, não existe justificativa. Se for para beneficiar alguém, aí sim. Mas para si próprio, não tem sentido. Vamos fechar. A abstenção de certos alimentos prescritos em diversos povos é fundada na razão. Tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir sem prejuízo de sua saúde é permitido. Mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil.
e para darem mais crédito às suas leis, que eles apresentaram como vindas de Deus. Leis feitas pelos homens em nome de Deus não têm validade. É igual a cruzada, é igual as leis que foram feitas na Idade Média. É um fato interessante que mesmo na Idade Média, por exemplo, os pobres não tinham condições, como está acontecendo mais ou menos hoje, tinham uma alimentação melhor porque não consumiam carne, porque não tinham dinheiro para comprar. Então eles consumiam tudo que era orgânico, tudo que vinha do solo e que era mais útil e melhor para a saúde, porque os nobres, os reis e o clero consumiu bastante carne, tudo aquilo, gordura e tudo mais. E entre os camponeses não tinha aquela doença chamada gota, causada pelo excesso de ácido úrico. Só quem tinha era a doença dos reis. Os reis e os nobres e o clero, que comiam carne com bastante sal, tinham essa doença, mas os pobres não tinham, como hoje está acontecendo. O pobre faz lá uma hortazinha na sua casa, como seu couve, sua cebolinha e seus legumes, e tem uma vida mais saudável. Parece que Deus, parece não, né? É lógico. Deus faz as leis tudo dentro de uma lógica que nós não conseguimos entender, mas ao final é que nós, analisando bem devagarzinho, vemos que Deus escreve certo por linhas tortas. Então essa foi a lei de conservação. E vamos passar agora para outra lei, que é a lei de destruição, que tem a ver com as leis de conservação. Vamos passar agora à lei de destruição. Diz assim: destruição necessária e destruição abusiva. Como eu disse, nós estamos passando uma fase, passando no mundo de prova e expiação para regeneração. E existe um intervalo entre isso, que é o que nós chamamos um intervalo para que isso aconteça. E aí vem a destruição. Um sábio do século XIX fez uma lei química que diz o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Chamava-se Lavoisier. E aí, até a dona de casa, tudo que sobra, né? Aquele arroz que sobra, aquela carne que sobra, moe e faz o bolinho. Isso é essa lei. E tem a ver com a lei de causa e efeito. Então a lei de destruição, a lei moral de destruição, a destruição é uma lei da natureza. A pergunta que Kardec faz é essa: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição é uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Então, os animais que são abatidos por outros animais, né, o leão tem a sua caça, o tigre são os predadores, é necessário para haver o equilíbrio na natureza. Então, a caça destruidora que os homens fazem não tem sentido. Isso não é bom. Então, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Entende? Para isso existem os predadores, mas não é dado ao homem o direito de matar os animais. O que fazemos ainda é errado. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação, para que a destruição não chegue antes do tempo necessário? Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso Deus, Pai, deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. A lei de destruição é uma lei básica para todos. E para nós progredirmos, nós temos que morrer. Como somos espíritos imortais, o que é destruído é apenas a casca, o invólucro, o corpo material, e não o espírito. O espírito sobrevive para adquirir um novo corpo e continuar progredindo. Já nos animais, aquele corpo que o predador pega e se alimenta é um instrumento que ele tem para viver, se reproduzir
e crescer. É uma necessidade. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É claro que não. Em mundos desenvolvidos, mais desenvolvidos que o nosso, não existe isso. É outra maneira de ver. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Vamos lembrar que esse livro foi escrito há 150 anos atrás, em que se matava ainda os animais para se alimentar. E existia essa caça que eu falei anteriormente. Caçava leão, caçava tigre, caçava outros. O homem fazia, se achava o absoluto. Caça a raposa, caça aos pombos, gente. Os caras saíam atrás com espingarda para matar pombo, apenas por divertimento. Nós vemos que Deus não acha isso necessário. Flagelos destruidores, nós estamos vendo na Ásia, aqui na América do Sul, acontecem os flagelos destruidores. Lembra do furacão Katrina e outros furacões que estão aparecendo agora? Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa pergunta que você faz, que eu faço, por que Deus faz isso? Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? Então, quando a civilização, a humanidade, está com preguiça, não está mais com vontade de correr, vem o aguilhão. E esse aguilhão vem por meio dos flagelos destruidores. Então é uma necessidade, é uma lei natural. Não tem nada de mal. Deus não castiga ninguém. Eu já disse aqui que a reencarnação é um processo educativo e não punitivo. A reencarnação faz parte da lei de causa e efeito. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E não é Deus que pune. Nós nos punimos porque temos escrito na consciência as leis de Deus. 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta é frequentemente percebido apenas pelas gerações futuras. Então, vem os flagelos, há uma necessidade, muda a região, muda as leis, mudam também o mundo, né? Há correções, guerras são necessárias, tudo isso. Agora, o que não pode haver é crueldade. É por isso, entre outras coisas, que fala sobre pena de morte na pergunta 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso da humanidade. Poucos países hoje têm pena de morte, ainda existe. Estados Unidos, lá no Oriente Médio, na China, mas isso cada dia mais está terminando. A doutrina espírita, ela tem como base o CVV, de vez em quando a gente fala sobre isso, campanha de valorização da vida. Eutanásia, pena de morte, aborto e suicídio. São essas coisas que a doutrina espírita, ela não só traz, como traz registrado o porquê que ela é contra. Então, nós temos que lutar contra isso. É na lei de destruição que aparece o porquê a pena de morte. A pena de morte, ela proíbe, deixa que uma pessoa nasça, né, e complete o seu ciclo de vida, porque o único que tem direito, que está escrito quando vai morrer, é pela lei de Deus. Então a pessoa tem aquele ciclo, então você não pode utilizar para isso. É por isso que a pena de morte, como diz aqui,
a pena de morte desaparecerá incontestavelmente, ela não tem mais sentido. Se Jesus veio trazer todas essas informações, por que nós temos que ser? Aqui fala ainda sobre a pena de morte. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas? Não é bem necessidade, né? Necessidade não é a palavra. O homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor à medida que se esclarece, compreende melhor que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Hoje não tem mais sentido. Nós deveríamos ter cárceres, prisões educativas, mas já sabemos que prisão não educa ninguém, pelo menos no Brasil. E por isso não faz sentido. Mas é o mínimo, mas matar nós não temos o direito. Nem do ponto de vista material e nem do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, porque o juiz pode errar a sentença. Tá cheio de exemplos por aí em que pessoas morreram injustiçadas. E do ponto de vista espiritual, porque você está cortando o direito daquela pessoa ir até ao fim da sua jornada como pessoa viva. Então, com essa lei de destruição, nós encerramos hoje mais uma etapa do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então, quero agradecer a vocês, agradecer a Deus, a Jesus, pela assistência que nós tivemos, lembrando que eu sou luz, sou filho da luz. Muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja com todos.